Pouco restou do Rio de Janeiro da época em que lá viveu o escritor carioca Machado de Assis, o grande mestre da literatura brasileira. A cidade se transformou e deu lugar à grande metrópole, onde convivem tradição e modernidade. Na segunda reportagem da série, em homenagem ao centenário da morte de Machado, uma viagem no tempo. Um mergulho no ambiente que inspirou belas histórias que enriquecem a alma brasileira. 100 anos atrás, a cidade que enriquecia as histórias de Machado de Assis era bem diferente. O Rio de Janeiro machadiano, contado em verso e prosa, deixou saudades. Com o passar do tempo, o antigo aprendeu a conviver com o novo. É a nostalgia preservada ao lado da modernidade da grande metrópole. Ousadia que certamente seria aprovada por Machado de Assis, acostumado a inovações sem perder o conteúdo histórico. Já a paisagem natural do século XIX continua sendo um cartão postal de encher os olhos. Só as marinas que ganharam barcos mais modernos. O Pão de Açúcar hoje tem um bondinho e o Corcovado é abençoado pelo Cristo Redentor. O Rio onde Machado de Assis nasceu seguia as tendências arquitetônicas da Europa. Casarões imponentes, com fachadas rebuscadas. O lugar onde antes viviam famílias tradicionais da sociedade agora abre espaço para as baladas noturnas da juventude carioca. A única imagem da cidade que quase não mudou nos últimos 100 anos pertence ao prédio que fica na rua Gonçalves Dias, número 32. Fundada em 1894, dizem que o balcão da Confeitaria Colombo era o local preferido do escritor. O Machado, ele visitava essa região, ele andava constantemente por aqui, ele trabalhava na Praça 15, ele passava pela Rua do Ouvidor, na Livraria Garnier. Havia o Cárceler, que era outra confeitaria, infelizmente a gente não tem mais. Com certeza ele também passaria por aqui para tomar o famoso 5 o'clock tea, né, que é o chá das 5, que os escritores realmente tomavam naquela época, era um costume. O point intelectual da época era frequentado, ou melhor, muito bem frequentado, pela elite contemporânea de Machado de Assis. Era ali que os formadores de opinião da época paravam para pensar. Falam não só de literatura, mas como de outras coisas também, porque o chá literário também se fala de tudo um pouco, né? Um pouco de literatura, um pouco dos assuntos da época. Nos arredores da confeitaria, pelos becos estreitos do centro velho do Rio. Era aqui que Machado de Assis buscava inspiração, principalmente na famosa Rua do Ouvidor, que nem sempre teve esse nome. Ela anteriormente era conhecida como a Rua do Desvio do Mar, porque ela que ia em direção ao mar. Então havia a Rua Direita e a Rua do Ouvidor. Então diziam que a Rua Direita era a Rua de Certinha e a do Ouvidor era a Rua do Desvio, né? Então ficou um pouco dessa pecha, vamos dizer assim, da Rua do Ouvidor, que a Rua do Desvio, a rua que você vai, de repente, para galantear uma donzela que está do outro lado, e você vai para se embelezar, uma rua de luxo. Mas a rua não é mais a mesma. Pouco restou do tempo em que Machado andava por aqui. Ficaram apenas as histórias eternizadas pelo escritor precoce que começou a escrever aos 16 anos de idade. Para o Machado, especificamente, essa rua era a Rua do Boato, né? Ele dizia que as pessoas passavam por aqui, nessa rua estreita, né? Ele foi até contra uma sugestão lá do Diário de Notícias de que se alargasse a Rua do Ouvidor para as pessoas poderem circular com mais vontade e fofocar. Mas eles queriam circular assim, com mais espaço, né? E o Machado falou que foi contra isso. Não dá. A Rua do Ouvidor, o que encanta na Rua do Ouvidor
é essa rua estreita, onde a gente pode passar de um lado para o outro rapidamente e onde os boatos também passam. E além disso, como os galanteadores vão poder aproveitar essa proximidade com as damas do outro lado da rua, né? E, enfim, sem galanteadores, o que as damas vão fazer na Rua do Ouvidor, né?